Sônia pegou R$ 1.500 para ampliar o salão de beleza. Botar um todo, comprar uma televisão, aparelhos, secadores, aparelhos para funcionar o salão melhor. Nos últimos 12 meses, o projeto Viva Cred beneficiou mais de 600 pessoas da favela. Em média, elas receberam empréstimos de R$ 1.700. E até hoje, ninguém deixou de pagar as suas dívidas. Eu tenho contato com algumas instituições financeiras e já me disseram, vendo os nossos números, que eles têm inveja dos números aqui do Viva Cred e dos clientes aqui da Rocinha. O armazém está abarrotado de mercadorias. O comerciante Antônio Prado já pegou 2 empréstimos de R$ 5.000 cada um. Comprou carro novo, telefone celular e não teve nenhuma dificuldade para honrar o compromisso. Afinal, os clientes dele também pagam em dia. Eles são pobres, mas são honestos. Tanto os clientes como os comerciantes. O pobre é o seguinte, ele vai lá, ganha o dinheirinho dele, já está preocupado que no final ele tem que pagar as porcentagens. Ele nem dorme. Ele fica devendo, ele vai lá e paga. Embora esses juros não sejam dos mais altos para os padrões brasileiros, o ideal também para os moradores da Rocinha é pedir emprestado só em último caso, viu? Porque eles estão pagando juros 8 vezes maiores do que os da caderneta de poupança, só para dar um exemplo. Como já disse uma vez o presidente da República, são juros escorchantes. Você vai ver ainda nessa edição, drama no interior de São Paulo. Mães querem de volta os filhos que a justiça tomou. Frei Galvão é beatificado pelo Papa e pode ser o primeiro santo brasileiro. E o mistério de Marte que intriga os cientistas. Uma superoperação da polícia de São Paulo apreende drogas, armas poderosas e leva o chefão de uma quadrilha para a cadeia. 700 policiais tomaram as ruas da favela. A operação envolveu também centenas de viaturas e 3 helicópteros. Segundo a polícia, o Jardim Vila Elba, na periferia da Zona Leste, é um dos bairros mais violentos de São Paulo. 6 policiais foram mortos no ano passado e o comércio de drogas é livre. No balanço da operação, metralhadoras, carabinas, escopeta, muita munição e até um fuzil exclusivo das Forças Armadas foram apreendidos. Os policiais encontraram também mais de 30 quilos de droga. Uma casa acabou improvisada como carceragem. O chefe do tráfico na favela está preso. Protesto numa estrada de Minas termina em tumulto. 3 pessoas foram presas. Os manifestantes pediam a construção de passarelas neste trecho da BR-262 que liga Belo Horizonte à Vitória. Um homem enfrentou os policiais que tentavam impedir o fechamento da estrada. Foi o começo de uma grande confusão. Enterrado no Paraná, o corpo do sem-terra Sadi Padilha. Chefe de um acampamento, Sadi foi morto pelo segurança de uma fazenda, que está desaparecido. O metrô de São Paulo cancela 1.500.000 bilhetes. Eram tickets falsos. Quem comprou o passe mais barato dos camelôs não conseguiu passar nas catracas e ainda teve que se explicar. Começa no Rio o treinamento de soldados para matar o mosquito que transmite a dengue. E o ministro da Saúde, José Serra, foi conhecer de perto a mais nova arma para enfrentar a dengue. Só este ano a doença já atingiu mais de 80.000 brasileiros. Acender uma vela. Essa pode ser a maneira mais eficiente de espantar o mosquito transmissor da dengue. A tese é da Fundação Oswaldo Cruz, um dos mais renomados institutos de pesquisa do país. A vela, apresentada hoje ao ministro José Serra, é feita com bagaço de andiroba, uma fruta da Amazônia. Os pesquisadores garantem que a fumaça da vela repele o mosquito em 70% dos casos. Protesto contra a violência. Motoristas de ônibus de São Paulo entram em greve na zona leste da cidade por causa da morte de 2 colegas em menos de uma semana. 3.000 motoristas participaram da Assembleia agora à noite. Eles estão assustados com a violência e exigem mais segurança. Na semana passada, um motorista foi assaltado e morto. Hoje, outro colega morreu numa tentativa de assalto. Durante a Assembleia, os ônibus ficaram parados nos terminais da Zona Leste e muita gente já teve dificuldade na volta para casa. O contrato temporário de trabalho criado pelo governo para aliviar o desemprego ainda não deu certo. Em 3 meses, o programa perdeu de goleada para as demissões. E tem quem garanta que a culpa é do próprio governo. Edivaldo ficou 10 meses desempregado.
Graças ao contrato temporário de trabalho, criado em janeiro pelo governo para frear a onda de desemprego, conseguiu voltar ao mercado. Abriu mão de parte do fundo de garantia por tempo de serviço, da multa e do aviso prévio em caso de demissão. Também sabe que depois de 6 meses pode voltar a procurar emprego. Mesmo assim, está satisfeito. Eu aceitei estar aqui, estou aqui, pretendo ficar prolongamente ou definidamente aqui para a empresa. O Sebrae acredita que só na Grande São Paulo 100 mil pessoas poderiam se beneficiar da nova lei, que ajudou Edivaldo a conseguir um novo emprego. Mas isto não está acontecendo porque 89% das micro e pequenas empresas não têm informações nenhuma sobre o contrato temporário de trabalho. Até agora, a lei criou 1.500 empregos, apenas 3% dos 54 mil postos de trabalho fechados na indústria paulista no último trimestre. E somente 35 empresas contrataram pelas novas regras. O governo fez apenas uma cartilha para divulgar a primeira mudança nas leis trabalhistas em 55 anos de CLT. Uma campanha seria muito bem-vinda de todos os órgãos de governo ligados à geração de emprego, à empregabilidade, e a imprensa ressonar, fazer ressonância desse nova oportunidade de empregar a gente hoje, que a preocupação maior de todo brasileiro é garantir o seu emprego. O programa de contrato temporário pode ganhar um novo impulso a partir de agora. Quem sabe, por que não? É que um dos pais da ideia é o novo ministro do Trabalho, Eduardo Amadeu. A eterna estrela do rock está no Brasil. Mick Jagger chegou agora à noite ao Rio. 3 anos depois de sua última turnê, os Rolling Stones estão de volta para a alegria dos fãs. 2 carros e 5 motos da PM aguardam para acompanhar o Rolling Stones até o hotel. O local do desembarque é o prédio da administração da Infraero, longe do assédio do público. No avião fretado, 143 pessoas. Os músicos, a equipe técnica, parentes e convidados. 9h25. Mick Jagger e o baterista Charlie Watts são os primeiros a sair. Mick fala um pouco, pergunta aos jornalistas como estão e diz que está feliz por vir ao Brasil. Depois saem o guitarrista Keith Richards e o baixista Ron Wood, acompanhado da família. No hotel em Copacabana, a movimentação é grande, mas este público não aguarda os superastros do rock. Eles estão aqui para ver artistas de novela que comparecem a um evento. O Rolling Stones tem a programação em aberto até sexta-feira, quando o grupo faz um ensaio no Sambódromo. É quase certo que nestes 4 dias livres eles viajem até Angra dos Reis, no sul do estado. Mas os roqueiros ingleses ainda podem mudar de ideia. É que eles receberam da equipe de produção um guia de 50 páginas com muitas sugestões de passeios e restaurantes no Rio. A seguir, protesto em Jundiaí, São Paulo. Mães querem de volta os filhos adotados no exterior. Discussão religiosa no Paraná. Os padres estão proibidos de entrar na política. Eu tô assim, felicíssima, sorrindo, feliz. Meus filhos estão muito felizes também. Nos últimos 50 dias, o programa Sonho Meu entregou mais 6.763 novas moradias. Um sonho realizado, né? Agora já são 77.297 famílias vivendo o sonho de morar bem. Governo do Estado de São Paulo. Este governo respeita você. Eu já volto. Ok, pessoal, podemos começar? Nextel é um sistema de comunicação móvel para empresas que reúne telefone digital, pager e conferência móvel instantânea com até 100 pessoas. Vocês que estão na Zona Sul e Oeste, me mantenham informado. Vocês que estão no centro, voltam para o escritório. E o senhor, chefe? Estou saindo da camisa e já vou para o escritório. Com Nextel, sua empresa vai ficar do tamanho de São Paulo. Dá uma olhada, ó, o Santana e a Quantum são 2 super automóveis bem espaçosos. Eles podem vir com banco de couro, ar-condicionado, CD player, trio elétrico, freio ABS, e tem 4 versões diferentes de acabamento e 2 versões diferentes de motor, 1.8 ou 2.0. E eu vou mostrar para você o preço da prestação do Santana 1.8. Começa com R$ 469 e vai baixando até que a última sai por R$ 364. Tá fácil, não tá? E tem a garantia da marca Volkswagen. Corre! O Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
disse hoje que a decisão do juiz alagoano favorável à candidatura de Fernando Collor de Mello não tem valor jurídico. Brindeiro garantiu que a candidatura de Collor é inviável em qualquer instância eleitoral e que o impedimento do ex-presidente está decidido desde novembro do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal deu seu parecer final contra um recurso do próprio Fernando Collor. 500 crianças brasileiras adotadas por casais estrangeiros. 500 famílias em desespero. Em Jundiaí, São Paulo, mães lutam contra uma decisão da Justiça para ter os filhos de volta. Toda semana este grupo se reúne em frente ao Fórum de Jundiaí. São mães, avós e tios à procura de crianças que a Justiça tomou. Magali dos Santos tinha deixado o filho Leandro, de 8 anos, com o padrinho por não ter condições de criá-lo. Acusado de espancar o garoto, o padrinho perdeu a guarda e a mãe o pátrio poder. Eu quero o menino de volta, né? É uma justiça da eles fazer isso com o menino. É um caos que... Eu quero meu filho de volta, minha tia também quer. Silvana Barbosa quer os 4 filhos de volta, que foram adotados por pais italianos há 4 anos. Queria que tirasse o filho dele, pra ele ver quanto que era bom, e não deixasse nem ver, nem falar onde tá, nem pra onde levou, nem como se tá vivo, se tá morto. O juiz Beethoven cuida pessoalmente do processo de adoção de crianças por famílias do Brasil e do exterior e recebe em seu gabinete, no Fórum de Jundiaí, representantes de entidades interessadas em novas adoções. Uma família suíça que quer ter 3 crianças brasileiras. Sim, que eles mesmo perderam 2 filhos deles com uma doença, agora eles querem formar a família. Em 6 anos, o juiz retirou o pátrio poder de mais de 500 pais. Todos os pais entraram na justiça pedindo a revisão dos processos e a denúncia dos advogados fez a Corregedoria Geral de Justiça do Estado começar uma investigação sigilosa sobre os atos do juiz. Se o Tribunal de Justiça, no seu alto critério, entender de modificar o meu critério, as crianças serão devolvidas aos pais. Política e religião não se misturam, pelo menos não no Paraná. A partir de agora, os padres estão proibidos de se candidatar a cargos políticos. A decisão dos bispos está dividindo o rebanho. Para os bispos do Paraná, tarefa de padre é evangelizar. Política pode ser discutida nas pastorais, na orientação dos fiéis, mas padre não deve ser filiado a partido, nem ser candidato. A decisão está neste documento dos bispos da CNBB. Nem todas as pessoas são ligadas, são filiadas a este ou aquele determinado partido. Então o padre, em vez de promover a união, de ser um elo de comunhão que ajuda a comunidade a formar consciência, ele vai acabar dividindo. O documento é duro com quem descumprir a determinação e atinge pelo menos 12 padres candidatos. Na opinião dos bispos, os padres devem escolher ou a igreja ou o partido político. E aqueles que quiserem continuar filiados a uma sigla e disputando eleições não poderão mais rezar missas, ouvir confissões, fazer batizados ou casamentos. Padre Roque Zimmermann, deputado federal pelo PT do Paraná, lamentou a decisão dos bispos. A igreja é uma entidade aqui na terra, e aqui na terra toda a nossa ação é política. Padre Hilário Zarambski, pré-candidato a deputado estadual, diz que continua candidato apesar da proibição. Só não estou celebrando missa, fazendo sacramentos, mas continuo com muita fé no reino de Deus, no projeto de Jesus Cristo, e vou continuar assim. A polêmica esquenta a discussão entre os católicos. Padre é padre, tem que exercer o que ele é, né? Não ser candidato. Não vejo nenhuma objeção. Pode ser, até o bispo podia ser. Não pode ser político. Se ele não só fala... Tem que cuidar da igreja e as missas dele. O Papa João Paulo II aprovou hoje a beatificação do sacerdote Antônio de Santana Galvão, o brasileiro que morreu com fama de santo. Frei Galvão, nascido em Guaratinguetá, São Paulo, é o primeiro brasileiro nato a ser beatificado. Ele morreu em 1822 e até hoje é cultuado no Mosteiro da Luz, onde os fiéis procuram as pílulas de Frei Galvão, minúsculos papéis com orações em latim feitos por religiosas. As pílulas são tidas como milagrosas. O Vaticano aprovou a beatificação do frade por causa de Daniela, 12 anos. Em 90, internada com hepatite em São Paulo, os médicos não lhe davam esperança de vida. Uma tia pediu ajuda a Frei Galvão. A menina se curou. Em Roma, a Congregação para a Causa dos Santos reconheceu o milagre. Agora, este paulista está a um passo da canonização.
muito perto de se tornar o primeiro santo brasileiro. A seguir, consumidor evita os bancos e vai cada vez mais às lotéricas para pagar as contas. Acabou o troca-troca de ministros. Veja quais são as missões quase impossíveis de cada um. Nesta segunda, em Intercine, o mês presidiário, disposto a tudo para tirar o filho do mundo do crime. South Central, o bairro proibido. Filme inédito. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Globo, um caso de amor com o Brasil. O que acontece quando você está com estresse? Dona Beth, não quero atender ninguém hoje. Ai, não fiz nada hoje, gente. Eu tô tão cansada. Tô cansado. Agora veja o que acontece quando você toma VitaSai Stress. Aquele cansaço desapareceu. Tô me sentindo muito melhor. VitaSai Stress ajuda a combater o estresse e o cansaço do dia a dia. É, pra aguentar esse pique tem que tomar a VitaSai. VitaSai Stress, a mesma fórmula das melhores vitaminas do mundo. Sabe quanto custa um carro com motor Zetec 2.0 16 válvulas? Airbag duplo, ABS, direção hidráulica e ar-condicionado de série. Bem menos do que você imagina. Ford Mondeo, o carro que você e seu dinheiro merecem. Sou louco por propaganda. Sabe o que eu gosto de ver? Logotipo. Sabe o que eu gosto de ler? Slogan. Liquidação é minha palavra predileta. Sabe qual é a minha música preferida? Jingle. Profissionais do Ano. O prêmio da Globo para a propaganda brasileira. Inscreva seu comercial. Que locutor, hein? Você ouviu? E o slogan? Nada substitui talento. Me arrepia todo, cara. Pagar as contas tendo que enfrentar aquelas longas filas de bancos que não saem do lugar. Foi, durante muito tempo, um suplício do qual as pessoas não tinham como escapar. Mas as casas lotéricas estão se revelando uma solução para essa tortura. O número de pessoas que opta por essa forma de pagamento, na verdade autorizada já há um ano, mas que está virando moda mesmo agora, o número de pessoas que opta por essa forma nova de pagamento está crescendo 10% ao mês. Em fevereiro, 24 milhões de contas em todo o país, um terço delas, só em São Paulo, foram pagas em lotéricas. O principal apelo das casas lotéricas é o número de horas em que elas ficam abertas ao público. Em muitos casos, 12 horas, o dobro dos bancos. Algumas abrem aos sábados e domingos, uma comodidade importante para quem trabalha a semana toda. A nomeação do ministro do Trabalho fecha a reforma ministerial. Agora é esperar para ver quem vai dar conta de tantas tarefas. Verdadeiras missões que, em vários casos, parecem quase impossíveis. José Serra, ministro da Saúde, tem uma missão até agora impossível: tirar o setor do caos sem aumentar a despesa. Renan Calheiros, Justiça. Missão: unir o PMDB, que apoia a reeleição de Fernando Henrique, com o PMDB, que defende a candidatura própria. Paulo Paiva, do Planejamento. Tem que manter o cofre fechado no ano de eleição. Francisco Turra, Agricultura. Precisa apaziguar a bancada ruralista que queria manter Arlindo Porto no cargo. Valdec Ornelas, Previdência. Tem que arrumar o caixa sempre desequilibrado da Previdência. José Botafogo, da Indústria e Comércio. O desafio é aumentar as exportações. Freitas Neto, do novíssimo Ministério da Reforma Institucional. Principal missão: convencer todo mundo de que o Ministério tem outra função além de apenas acomodar o PFL. Depois de tanto trabalho, saiu finalmente o último nome da reforma. Com a recusa de Arlindo Porto, do PTB, o presidente Fernando Henrique preferiu evitar mais dor de cabeça. Para não privilegiar nenhum outro partido, indicou um técnico para o ministério. O economista e professor da PUC do Rio de Janeiro, Eduardo Amadeu, é especialista em emprego e salário. Ele tem uma missão óbvia: reduzir a taxa de desemprego, que já passa de 7%. Foram quase 3 semanas gastas com essa reforma ministerial. E agora em Franklin, quais são os planos do governo para correr atrás do tempo perdido?
Planos o governo tem, Lili, agora. Se ele vai conseguir recuperar o tempo perdido e a unidade perdida, aí já são outros 500. O cronograma do Palácio do Planalto é o seguinte: nas próximas 3 semanas, semanas cheias de feriados, diga-se de passagem, o governo vai botar em banho-maria a pauta da Câmara dos Deputados. O objetivo é ganhar tempo para desanuviar o ambiente e rescaldar os principais focos de incêndio provocados pela fogueira das vaidades da reforma ministerial. Se tudo correr bem, no dia 29 de abril, uma quarta-feira, a Câmara começa então a votar os pontos polêmicos da reforma da Previdência. Tá certo, mas espera aí, você falou 3 semanas, esse cronograma não é muito apertado, não, Franklin? É apertadíssimo, Lília. Agora, o governo está numa luta contra o relógio e provavelmente vai perder. Afinal, pelo calendário eleitoral, junho é o mês das convenções partidárias que vão escolher os candidatos. Depois disso, entra todo mundo em campanha eleitoral e aí babar o Congresso. Trocando em miúdos, ou a Câmara vota a reforma da Previdência em um mês, em maio, ou a reforma da Previdência vai ficar para depois da eleição. A seguir, americanos anunciam a maior fusão de empresas da história. A NASA volta a Marte, mas encontra uma imagem bem diferente do rosto fotografado há 20 anos. Eu almejo ver o Brasil como um país de primeiro mundo, mas não do ponto de vista econômico, mas sim pelo caráter, pela decência, pelo trabalho e pela inteligência do seu povo. O Brasil faz 500 anos. A Globo e você fazem a festa. De carro, você já sabe que eu entendo, mas eu também entendo de bons negócios. Veja esse BMW 323i, por exemplo. Motor com 170 HP e toda a tecnologia BMW. A partir de $1.150 mensais. Tire o BMW do seu sonho e ponha na sua garagem. Programa BMW Operational Leasing. Passe hoje mesmo em um concessionário autorizado. Vai chover vivos de amor. Emílio Santiago. Em CD e cassete, som livre. Olha, eu já apresentei as maiores atrações artísticas do Brasil e algumas das maiores atrações do mundo. Agora, atração, show, emoção, alegria, eu vou mostrar agora. Paulistão 98, o melhor campeonato de futebol do mundo. 3 carros 0 km por rodada, mas para quem for ao estádio assistir aos jogos ao vivo. 3 carros 0 km por rodada para você. Paulistão 98, você nunca viu nada igual. Centenas de milhares de pessoas no sul do Sudão correm risco de vida. As Nações Unidas dão alerta. No meio do fogo cruzado entre o governo e os rebeldes, a fome é o maior inimigo. O maior país da África, ao sul do Egito, mostra só agora ao mundo a dimensão de toda a sua dor. A ONU acaba de chegar ao sul do Sudão depois que o governo voltou atrás e autorizou o pouso de aviões com ajuda humanitária. O retrato é de absoluta penúria. Mães e crianças tão famintas que mal conseguem se manter em pé. Este voluntário com 2 crianças nos braços diz que elas provavelmente não viverão por muito tempo. A ONU calcula que mais de 350 mil pessoas estão prestes a morrer de fome. É o resultado de uma guerra que há 15 anos opõe o sul do Sudão, negro e cristão, ao norte, muçulmano. Este agente da ONU diz que vê a reprise da tragédia na vizinha Etiópia. Só que desta vez, o mundo não pode dizer que não foi avisado. E a ciência comemora a descoberta de um aliado na luta contra o câncer de mama. Um remédio pode cortar pela metade o risco da doença. O Instituto Americano do Câncer constatou que a droga tamoxifen impede o crescimento e a proliferação de células cancerosas. Os testes feitos em 13 mil mulheres com propensão à doença comprovaram também que o remédio, além de tratar, pode prevenir o aparecimento do câncer de mama.
O menino americano que matou as colegas de escola escreve uma carta pedindo perdão. A mensagem foi lida pelo pai de Mitchell, de 13 anos. Ele se emociona ao ler o trecho em que o filho diz estar rezando pelas vítimas. Sincerely, Mitchell Johnson? E o presidente americano Bill Clinton proíbe a importação de armas automáticas. Ele disse que armas como as metralhadoras Uzi e os fuzis AK-47 não foram feitos para um dia no campo e muito menos para passear pelas ruas. Só no ano passado, 600 mil foram importadas no país. O dono de um cavalo olha pela janela e vê o animal preso numa árvore. Aconteceu em Auburn, na Califórnia. Foi preciso chamar os bombeiros, sedar o animal e serrar um galho. Para a alegria das crianças, o cavalo saiu intacto. 2 gigantes americanos se unem na maior fusão empresarial do mundo. O Citicorp e o Travelers Group decidem formar juntos o Citigroup. A notícia repercutiu bem em Wall Street. O Dow Jones fechou acima dos 9.000 pontos pela primeira vez na história. O mercado financeiro aprovou o casamento. O índice Dow Jones fechou com alta de 0,55%. Ações de bancos e corretoras foram as que mais subiram. O Citigroup nasce com 162 mil funcionários, faturamento anual de 50 bilhões de dólares e mais de 100 milhões de clientes em 100 países. O objetivo é oferecer todos os serviços financeiros em uma mesma agência. Conta corrente, seguro do automóvel, investimento em ações e até o financiamento da casa própria. Unificando, a nova empresa vai poder baratear o custo dos serviços. O governo ainda não aprovou, mas vai analisar a união. Uma lei americana proíbe o casamento de bancos comerciais com corretoras e seguradoras. A lei está sendo revista. John Reed, presidente do Citicorp, telefonou para o presidente Bill Clinton, para o Banco Central e para alguns congressistas pedindo a bênção. Existem vários namoros no mercado. Se o governo aprovar este casamento, outros podem pipocar. O Chase Manhattan vive flertando com 2 bancos de investimento. Pode ser o próximo a pedir alguém em casamento. Mas vai ser difícil superar a união do Citicorp com o grupo Travelers. Se o governo americano assinar embaixo, vai nascer a maior instituição financeira do mundo. E o Citicorp vai poder voltar a exibir com orgulho o perfil do edifício do banco. Este imenso número 1 no meio de Manhattan. Durante mais de 20 anos, a imagem distante de um rosto intrigou a humanidade. Agora a NASA voltou ao planeta vermelho para saber que fim levou o rosto esculpido na superfície de Marte. Esta imagem foi captada pela missão Viking em 76. Depois disso, a humanidade sempre se perguntou: não seria o rosto uma mensagem deixada ali por uma civilização desconhecida tentando fazer contato? Ou será que tudo não passaria de um jogo de luz? 22 anos depois, a NASA mandou uma sonda ao mesmo lugar, com câmeras muito mais potentes, e chegou a resultado bem diferente. Este cientista diz que é muito comum enxergar rostos em objetos. Talvez a luz estivesse diferente. Talvez o rosto não passasse mesmo de um amontoado de pedras. Mas quem se aventura a dizer que o mistério está encerrado? Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Nokia 6120 Digital. O mundo todo só fala nele. Tá sim de mulher na minha vida, homem também. Não vai pensar besteira, eu tô falando do caso de amor da Globo com o Brasil. Você aí ligado na Globo e nós aqui pra alegrar o seu domingão, seu cunhado, sua sogra. Globo, um caso de amor com o Brasil.
Hoje em Intercine, um mês presidiário disposto a tudo para tirar o filho do mundo do crime. South Central, o bairro proibido, filme inédito. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os 2 filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine.